Dai. Não, poxa. Olá, queridos, graças e mistérios. Nessa live do almoço, todos os dias nós estamos falando sobre a salvação completa, né? Salvação no corpo, na alma e no espírito. Então, conforme fosse entrando, olha a Domélica já entrou, já sentou o dedo aí para compartilhar. Já está compartilhando, né? Que bom, Domélica. Glória a Deus. Vai compartilhando aí para outras pessoas, querido, para que eles possam ser notificados pelo Facebook e aí eles também possam participar da live. Hoje nós vamos continuar onde paramos, né? Nós paramos na parte do reino. Nós vamos falar hoje sobre o sangue, a água e o sangue, que fala sobre a vida. Vamos compartilhar os textos que falam sobre isso. Esperar um pouquinho os irmãos chegarem. Pastora ligadinha aí com a gente, né? Muito bacana, né, querido, essas lives aqui do almoço, porque muitas pessoas vão para casa almoçar, enquanto almoça, pode participar com a gente e aprender um pouquinho sobre a salvação, né? Que é um assunto extremamente muito importante. A pessoa não ter a certeza da salvação é algo terrível. Domélica, o fundo musical está alto demais? Está baixo? Como que está? Melhorou? Está melhor aí a altura? Vou deixar aqui também, querido, o link da mensagem de ontem, tá? Se a pessoa puder. Para mim, ontem a palavra no culto ontem foi um tema que realmente importa. Para mim foi extraordinário. Falou muito comigo. Eu espero que também fale muito com você. Até agora quem falou aqui só foi a pastora Daiane e a Domélica. Tem mais alguém aí? Nós estamos com 4 pessoas. Coloca o seu nome aí, querido, para a gente saber que você está online com a gente. A gente já vai começar. Vamos orar então, querido? Nós já estamos aí 12h44, né? Nós vamos até 1h30, mais ou menos, 1h40. Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos a Tua palavra, confessamos a Tua Escritura, estamos com a Sua palavra aberta, a Sua verdade. A palavra nós sabemos que é o verbo que se fez carne, habitou entre nós,
e a sua palavra é que tem poder para salvar a nossa alma, transformar a nossa personalidade. Por isso, Senhor, nos visita nessa noite com a tua palavra, fala ao nosso coração, traz novidade de vida, nos tempos a qual estamos vivendo, tempos indecisos, tempos de desinformações, tempos de medo, de tormentas, fobia. A tua palavra é a única que nos traz paz, segurança, amor, domínio. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite que visite toda pessoa que está nessa live, que cura pessoas que estão enfermas, que cure pessoas que estão em depressão, que estão isoladas. Traga agora, Senhor, a companhia. Tu és o nosso companheiro, o nosso consolador, Espírito Santo. Acalma o coração daqueles que precisam ser acalmados, abra os olhos daqueles que precisam ser abertos, dê luz para o caminho daqueles que precisam enxergar o caminho da verdade. Não nos permita, Senhor, ser enganado pela serpente, assim como foi Eva. Que o espírito do anticristo não tenha autoridade sobre a nossa vida, mas nós recebemos o amor da verdade em nosso coração, para que o amor da verdade venha fazer morada, venha ser as nossas estruturas. Senhor, que nosso eu agora, nesse momento, caia, que nós possamos perceber e ver que vale a pena, é possível, tem sentido tudo que está acontecendo na nossa vida. Não estamos em um mar aberto sem direção, nós temos um piloto, nós temos um leme, nós temos alguém que conduz a nossa vida, esse é o Espírito Santo, no nome, na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso nós temos convicção que a nossa vida está direcionada, estamos no caminho correto, cumprindo bom e perfeita vontade do Senhor. Por isso, muito obrigado, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome hoje para todos sempre. Amém. Amém, colheiro. Amém, querido. Tiago 1:21. Isso mesmo. Tem poder para salvar a nossa alma. A pastora colocou aí para nós. Olha que tremendo. Fran José, sempre ligado. Olha, Mãe Maria de Lourdes, ligado com a gente. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Querido, hoje nós vamos nos alimentar e vamos continuar a salvação completa. Não sei se você viu, eu postei no meu grupo privado, lá no Telegram, um bannerzinho com todo esse ensino, já estamos na quarta live, está tudo lá com todos os textos, tá? Postei também no meu grupo privado no Facebook, está tudo em cima, só você entrar, pedir para adicionar, eu estarei te adicionando. Também tem lá os estudos para você estar podendo, né, aprender mais e mais. Amém? Então, querido, nós possamos agora partir para o estudo, né? Se você puder abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19. Primeiro vamos em Romanos, né? Capítulo 1, que é o texto a qual nós temos falado da salvação completa. Paulo escrevendo aos Romanos, e aqui ele vai abrindo, né, um leque de informações para nós, e dentro dessas informações nós vamos descobrindo a nossa caminhar, a nossa vida, o caminho que devemos ter, né, como trilhar sobre essa vida, essa salvação completa, né, como que é essa salvação completa e tudo mais. Então lá em Romanos capítulo 1, do 1 ao 4, ele diz assim: Paulo, né, eu vou traduzir aqui, Paulo, né, um homem comum, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, filho do homem, filho de Deus, chamado, quer dizer salvo, para apóstolo, chamado para apóstolo, fui salvo e enviado e separado para o evangelho de Deus, né, para enviar uma boa notícia. Paulo está dizendo: eu sou um homem comum, mas eu sou escravo do Filho do homem, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e eu fui salvo e eu fui enviado a vocês com uma boa notícia, o evangelho. Aí ele vai dizer: que boa notícia é essa? Ele vai dizer: o qual antes, essa notícia foi profetizado pelos profetas nas santas escrituras. E acerca de quem? A boa notícia que é acerca do Filho de Deus,
ou do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, cumprindo a profecia, segundo a carne, o filho do homem, declarado filho de Deus, o filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Nosso Jesus Cristo ressuscitou, nosso Senhor. Então, Paulo ele diz, essa é a boa notícia. E aí, querido, nós precisamos entender que a boa notícia, o Evangelho, nós já aprendemos que é o Evangelho da graça, um favor imerecido. Nós já lemos os textos, não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos pela fé. Mas também, ele vai trazer para nós também a segunda parte, que é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino nós aprendemos na última live, aprendemos vários contextos do Evangelho do Reino, que é negar a minha alma, que é negar o meu eu, que é praticar a vontade do Senhor, que dentro de mim tem duas árvores, a árvore do Espírito e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tudo isso foi direcionado pela palavra de Deus, nós já estudamos, e hoje nós vamos falar daquele que está perto de Cristo em todos os momentos, e aquele que nega Cristo, afastando de Cristo por causa da sua própria alma, entendeu? Então nós vamos caminhar em alguns textos, tá? E buscar entender por que o Evangelho da graça e do reino, ele não está dividido, mas ele também não é o mesmo. O Evangelho da graça é um, o Evangelho do reino é outro, mas sem o Evangelho da graça não há reino, sem graça não há reino. Lembra que eu indiquei na última live esse livro, é o livro do pastor Ronaldo Borges, o livro do pastor Ronaldo Borges vai falar sobre isso, Evangelho da graça e Evangelho do reino, e o ponto de convergência, onde eles precisam andar juntos. É um livro de 107 páginas, 111 quer dizer, eu li 117, eu li ele um dia eu li ele, é um livro muito bom, a letra é muito boa, eu li ele em um dia, sabe, é top. Compre esse livro, está R$ 49,90 na própria livraria do pastor Ronaldo Borges. Eu deixei o link aí na última live, tá? Vou tentar encontrar o link. Por que eu digo, irmãos? Esse livro ele vai te facilitar o entendimento, tá? Do que significa o Evangelho da Graça, porque eu tenho explicado aqui com todo o meu carinho e amor, mas se você tem mais material para você poder aprender mais, é muito melhor, fica muito mais fácil. Então, compre o livro, invista na sua vida espiritual, compre livros, irmãos. Livros é algo maravilhoso, tá? Eu vou deixar o link aqui, direto do livro. Não ganho nada, viu, querido? Não estou ganhando nada para poder colocar, informar aqui o caminho que você possa comprar o livro do pastor Ronaldo Borges. Postei ele aí, tá bom? Nós temos também, mas em PDF, um estudo completo do Evangelho da Graça e do Reino, mas aí em PDF também posso disponibilizar. Vai lá agora em João capítulo 19. João capítulo 19, nós vamos ver a partir do versículo 17 e nós vamos até lá o versículo 37. Nós vamos ler o texto e vamos tentando entender o contexto, para você entender qual é a importância, tá? De duas coisas. Primeiro, tanto para você receber o Evangelho da Graça, tanto para você receber o Evangelho do Reino, tem uma característica muito importante. Primeiro, tem que ser pelo amor, não o amor de você para com Deus, não é na base de você amar a Deus, mas é na base de Deus, do amor de Deus para com você. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar algo aqui. Voltei. Entendeu, querido? Então, a base do Evangelho da Graça e do Evangelho do Reino
é você estar na base do amor de Deus para com você e não do seu amor para com Deus. Esse é o princípio. E aí nós demos exemplo na última aula, na última aula aqui da Escola dos 5 Ministérios, nós demos o exemplo do apóstolo João e do apóstolo Pedro, Pedro dizia: Senhor, eu te amo tanto, por você eu estou disposto até a morrer, o meu amor por você é grande demais. Aí Jesus dizia assim: Pedro, olha, Satanás quer se andar com você. Quando você se converter, Pedro, justifica seus irmãos, ajuda eles, entendeu? Porque se você está ruim, imagina os outros. Pedro, olha, só para você entender, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Na hora que arrochar mesmo, na hora que apertar, que eles me prenderem, você vai me negar e vai fugir. Já o apóstolo João, ele reclinava no peito de Jesus. Ele era sempre aquele que sentava ao lado de Jesus. Por quê? Porque ele não estava servindo a Jesus por causa do amor dele para com Jesus, mas sim porque ele entendia. Ele escreve nas suas cartas assim: João, o discípulo a quem Jesus amava, e o discípulo a quem Jesus amava. Então, na verdade, João baseava a fé dele naquilo que Jesus era para ele, o amor que Jesus tinha por ele. Essa era a fé, porque ele sabia, João, que ele ia falhar, que ele poderia pecar, que ele poderia ter pensamentos equivocados, mas o Jesus não mudaria jamais o amor dele para com João. Então, o princípio, nós temos que caminhar na nossa fé cristã, olhando para esse quesito. Querido, eu sirvo a Deus porque eu amo Ele, ou eu sirvo a Ele porque Ele me ama? Esse é o ponto central, entendeu? E pastor, só tem base bíblica para isso? Tenho sim, querido. 1 João 4,19, ele diz assim: porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, quando o amor dele encontrou o meu coração, então eu consegui liberar o meu amor para com ele. Entendeu aí, querido? Até aí? Então, olha só, que tremendo. Olha, estou muito contente, estou muito feliz, querido, de verdade. Hoje o meu coração está transbordando. Eu não posso nem começar a falar que eu já choro, porque eu estou muito feliz de ver o grande amor de Deus. A palavra de ontem no culto, a expressão da unção que estava naquele lugar, ainda estou sentindo isso fluir no meu coração, de ver Paulo escrever com tanto amor para Timóteo, explicando os seus últimos momentos, o que era a fé dele, aonde estava firmado, no reino, no rei e no evangelho, no reino, no evangelho. Então, querido, esse é o primeiro ponto. Então, no evangelho de João, nós vamos perceber que o lugar aonde você colocou a sua fé, a base pelo qual você está trilhando a sua vida cristã, como que você tem alimentado essa fé em todos os momentos, vai dizer o grau de revelação, de intimidade, de sabedoria, de unidade, o grau de reino que você vai receber, de importância do reino. Entendeu, querido? Tudo isso está atribuído em você. Pastor, como que eu recebo o evangelho da graça? A Bíblia diz que é pela fé, pelo amor. Então eu entendi o amor dele, o evangelho da graça, que é um favor e é um favor que eu não mereço, eu recebo. De repente, como que eu entro no reino? Agora esse amor vai fazer que a graça, que é um favor que eu não mereço, trabalhe de tal forma na minha alma que vai me levar para o reino. E aí, estar no reino, querido, quer dizer que você vai cumprir o texto que está lá em 14, Apocalipse, vou até anotar aqui, Apocalipse 14, versículo 4, que nós já falamos. E esses são aqueles que seguem o Cordeiro para onde vai? Para o matadouro, para a morte. Aí ele vai dizer: eu venci. Eu tenho um texto, querido, pastor, se eu entender o estudo de hoje, pastor, eu vou reinar. Eu vou te dar aqui uma palavra que o Senhor deixou escrito. Olha só, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, quer dizer, ao que me seguir até o matadouro, ao que permitir que o amor seja a base da sua vida,
ao que permitir a transformação na sua alma, ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, reine comigo, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Uau! Glória a Deus. Você pode falar uau aí para a pessoa que está ao seu lado? Isso é poderoso, querido, mas para isso eu preciso entender essa aula de hoje. Eu preciso entender a responsabilidade do lugar onde eu tenho que colocar o amor de Deus, né? Aonde eu tenho que estar sempre. Então ele vai dizer, vamos lá, abre no capítulo João capítulo 18. João 18, do 1 ao 11. Ele diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Esse jardim nós sabemos que é o Monte das Oliveiras. E quando ele diz dito isto, está falando os últimos ensinos de Jesus no tabernáculo alto, da última ceia que Jesus tem com seus discípulos. Versículo 2: e Judas, o que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido corte e oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com uma lanterna e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Respondeu Jesus o Nazareno e disse: sou eu. E Judas, que o traíra, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra, só no falar de Jesus. Tornou-lhe, pois, a perguntar: quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, a mim deixarei estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Ou, em outras palavras, Pedro, não cumprireis a vontade do meu Pai? E aí você pode linkar esse texto com João 6, versículo 38. João 6, versículo 38, que diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nesse exato momento, Jesus é preso. A Bíblia diz em outros textos, por exemplo, em Mateus 20, 22, Lucas 22, 47 ao 53, Marcos 14, do 43 ao 50, vai dizer que os discípulos fugiram e deixaram Jesus só. Somente um discípulo caminhou com Jesus, ficou sempre perto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus então foi levado para Anás e Caifás, e ali foi interrogado pela noite, fazendo eles comissão escondida contra a sua própria lei. Mas chegando lá no versículo 17, João 17, do 17 até o 22, vai acontecer algo, até aí do 17 até o 37 nós podemos ler, vai acontecer algo importante com esse discípulo que ele não se afastou inteiramente, porque o cálice que Jesus disse: Pedro, o cálice que eu tenho que beber é para mim, mas
A parte que Jesus deveria fazer era de Jesus, mas os discípulos não podiam ter fugido, a ponto de ficarem longe de tudo aquilo que Jesus precisava passar. Jesus é que morreu na cruz, querido. Jesus é que sofreu. Jesus é que pagou o preço do pecado, nos dando vida eterna. Mas a obra do reino que estava composta em Cristo, nós devemos participar. É isso que esse discípulo fez. Então ele diz assim, versículo 17 de João 19: e levando ele às costas a sua cruz, o seu cálice, pega a tua caneta, pega uma régua e vai lá e anota assim, ó, levando em suas costas a cruz. E depois marque com marca-texto. Para que esse texto fique destacado na sua vida. Por quê, querido? Levar a ele as costas a sua cruz significa: vou beber o meu cálice. Lembrando que esse cálice aqui, querido, ele é o cálice das 7 taças da ira que serão derramadas no finalzinho dos 7 anos da grande tribulação. Esses 7 taças da ira é a ira que o ser humano, o homem, a humanidade, o homem da descendência de Adão. Não é nós, pastor? Não, porque nós não somos mais da descendência de Adão, nós somos da descendência de Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo. Mas essas taças estão sendo cheias, e quando ela encher e transbordar, Deus vai jogá-la sobre a humanidade, para que a humanidade possa beber as taças da ira. Pastor, e nós? Não podemos mais beber a taça da ira, porque Cristo levou sobre as suas costas a cruz. Eu não sei se você está pegando aí. Lembra que nós estamos, nosso ensino dessa aula é a salvação completa da água e do sangue. Então, se você pegar a sua Bíblia e em Romanos, vai comigo em Romanos, capítulo 5, vou colocar aqui, Romanos 5, 8 e 9, você vai perceber que Cristo levou sobre ele, a ira de Deus recaiu sobre Cristo, não podendo mais recair sobre nós em nenhum mais tempo. Então Deus pode se irar contra um cristão? Não. Deus pode trazer juízo sobre o cristão? Não. Podemos perder a salvação? Não. Por quê? Porque o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor só vai recair no final das 7 anos da grande tribulação, mas antes um pouco, antes do tocar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Nós não, a igreja que ficar aqui, não os vencedores, será arrebatado para o trono do Senhor. Então olha lá, ele diz assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele vai dizer: logo mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembra que nós vamos falar do sangue e da água? O sangue nos livrou das taças da ira, nos livrou de carregar a cruz, essa cruz que Cristo carregou. Nós temos a nossa cruz, mas ele carregou a cruz de toda a humanidade, que era taças da ira. Voltamos lá para João 17, versículo 17. Volte lá para João. Você vai linkar o texto assim, querido, olha onde está o meu dedo aqui, tá vendo? Você vai deixar ele grifado e de amarelo e vai linkar o texto, olha aí, Romanos 5, do 8 a 9, tá vendo? Então toda vez que você ler esse texto aqui, de João 17, e você ler sobre a cruz
né, a cruz de Cristo aqui, você vai lembrar que as taças da ira não podemos mais beber. Olha só, vou mostrar outra vez, ó. Tá vendo aqui? É assim que você faz a concordância do texto. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Taças da ira, Romanos 5, 8 e 9. Amém? Vamos lá. Saiu para o lugar chamado Caveira. Essa palavra caveira significa, ou Gólgota, né? Em hebraico significa o monte da crucificação. Ok? O monte onde Jesus foi crucificado. E ele diz, onde o crucificaram, e com eles outros dois, um a cada lado de Jesus e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este texto, porque o lugar onde Jesus estava sendo crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim, as três principais línguas. Diziam, pois, os principais dos judeus, os principais sacerdotes dos judeus a Pilato, não escreva o rei dos judeus, mas que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilato, o que escrevi? Escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda alto de baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse as escrituras que dizia, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava. Repete comigo, querido, aí, versículo 26. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Percebe que há um discípulo aqui, que nunca se afastou de Jesus, que nunca se apartou, sempre esteve ali próximo, nunca tirou os olhos de Jesus, colocando também a sua vida em risco. Ele não podia carregar a cruz pelo qual Cristo deveria carregar. Ele não podia tomar o cálice a qual Cristo deveria tomar, mas ele não se afastou da obra do reino. E naquele momento, lembrando que Jesus só disse isso a Maria, porque foi tirado, a casa de Maria foi destruída. Depois nós podemos ver esse texto. A casa de Maria, ela foi destruída para que pudesse construir, né, a cruz, o mastro principal, né, está lá, há uma lei que esse que fosse pendurado no madeiro, o madeiro tinha que ser tirado da sua própria casa. Então Maria ficou sem casa. Por isso que ele disse, olha, João, está aí a sua mãe. E mãe, está aí o seu filho. Então João o recebeu na sua casa e cuidou de Maria. Mas percebe que esse discípulo João, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, que é esse mesmo que estamos lendo, que escreveu 1º, 2º e 3º João, e escreveu a Apocalipse, né, o livro da revelação, ele nunca se apartou, nunca se afastou, sempre esteve ali perto. Por quê? Porque há algo que ele tinha, que Pedro, Bartolomeu e outros discípulos não tinham. O quê? A confiança no amor de Cristo para com ele. Quando você
ama a pessoa pelo amor dela por você. Você sabe que ela morreria por você. Você sabe que ela faria tudo por você. Você não se preocupa com a sua vida. A sua vida está na mão daquela pessoa. Nem todos os outros apóstolos fugiram, mas ele ficou ali, porque ele acreditava que o amor de Jesus por ele era muito maior do que a sua própria vida. Uau! Está aí comigo, querido? Oh, meu Deus! Você possa estar conosco, aprendendo isso aí, querido. Amém, querido? Vamos continuar? Então você percebe que esse discípulo, o apóstolo chamado João, ele nunca se afastou. Mesmo quando Jesus foi preso, foi levado para ser julgado, ele sempre estava perto. Pedro também seguiu Jesus por um caminho, mas no meio do caminho ele foi questionado 3 vezes: você estava com Cristo? Você andava com o Nazareno? A ponto dele, a Bíblia diz que ele até blasfemava, né? Dizia: não, eu não conheço esse homem, nunca vi. E aí um homem disse assim: você estava, porque você fala como ele. Mas então isso dá a entender algumas coisas na minha mente, começa a me perturbar. Então muitas pessoas, irmão, vai falar como Cristo, vai se vestir como Cristo, vai até caminhar, mas ele vai abandonar. Quando vinha a perseguição da vacina, a perseguição de um governo mundial, a perseguição de uma religião, leis que vai impedir você de servir ao Senhor, você vai se afastar, você vai negar, porque na verdade você só fala igual, você só conhece algumas coisas, mas você não crê no amor dele para com você, a ponto de você morrer por ele. E você não morre por ele, irmão, porque você ama ele. Você morre por ele porque ele te ama. Entendeu, Domérico? Entendeu, Fran? Nós morremos por ele, querido. Como esse discípulo estava do lado dele, não se afastou, estava ali olhando, observando, por dentro se queimando pelo reino. Era o rei que estava partindo, mas era a vontade de Deus que ele padecesse na cruz. Então olha, no versículo 28 de João 19, ele vai dizer: depois disto, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo numa esponja, lhes chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que o sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilato que lhe quebrasse as pernas e fosse tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas, o primeiro, e ao outro que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados, lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Coloca aí, querido, entre parênteses, a água e o sangue. Vou mostrar para você. Olha aqui. Água e sangue. Isso. O que quer dizer isso, pastor? E aquele que viu
testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creais. Olha que interessante. Quando Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, todos os discípulos fugiram. Ficou Pedro aparentemente à distância, vendo o que ia acontecer, mas João caminhou. Ele sempre esteve junto. Mas quando Pedro foi questionado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas a Bíblia diz que João, quando Jesus estava agonizando na cruz, ele estava perto, junto com a mãe de Jesus e as outras Marias, estava ali aos pés de Jesus. Então Jesus chegou a falar, e quando furou Jesus, somente João, porque estava muito perto, estava envolvido com o reino, envolvido naquele lugar, João viu sair da lateral de Jesus sangue e água. Sangue e água. Sangue significa a nossa redenção, água significa a nossa purificação. Sangue significa que eu fui redimido, eu fui perdoado. A Bíblia diz que pelo sangue de Cristo todos os nossos pecados foram perdoados. Sangue e água é o conteúdo que gera a igreja. A igreja é gerada pelo sangue de Cristo que perdoa e pela água que nos purifica. Da mesma maneira que Deus fez Eva no jardim do Getsemane, no jardim do Éden, da mesma maneira que Deus tirou da costela de Adão a mulher chamada Eva, que representa a igreja de Cristo, da mesma maneira Deus permitiu que da costela de Jesus, da lateral de Jesus, saísse água e sangue, e somente um discípulo teve a compreensão, a revelação, a pura entendimento. Por isso que ele diz, por isso isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. A igreja não foi quebrada, a igreja não foi criada porque quebrou-se ossos, a igreja foi criada porque saiu sangue e água. O sangue representa a nossa remissão, a nossa justificação, mas a água representa a nossa purificação para o reino. Seremos puros como Ele é, seremos. Por isso que Jesus disse que a água que eu te der, depois de te purificar com o sangue, ela vai fluir do seu interior e vai jorrar para todos. É como uma fonte de água que jorra. Isso é sobrenatural, né, querido? Aleluia! Maravilhoso! Maravilhoso isso, uau! Né? Esse discípulo, querido, ele só teve essa revelação porque ele nunca tirou os olhos de Jesus. O amor dele não estava pela vida dele. Ele estava ali e alguém podia dizer, esse também estava Jesus, crucifica ele aí junto. Não, ele estava ligado, ele estava olhando para o alvo, ele era como um cavalo de corrida que não tirava os olhos dele do alvo que era a chegada. Ele sabia que Cristo amava ele, que ele poderia estar ali, porque se ele morresse seria em propósito. Por isso que o Senhor permitiu que ele visse tão grande a revelação. Verdade, Domérica, nós aprendemos isso na Life Home, sobrenatural essa revelação. E ela é tão grande, querida, essa revelação, porque o único apóstolo que teve isso foi João. Por isso que o Senhor pôde pegar João, levar ele para a ilha de Patmos e dar toda a revelação, né? O Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Para João, o Senhor revelou ele chegando no reino, tomando um livro, desatando os selos, fez ele escrever 7 cartas, enviar para as outras igrejas, porque João entendia que Jesus tinha redimido e tinha poder pela sua morte purificar a igreja, né? A ponto de Nicodemos não ter entendido isso. Jesus tentou falar isso para Nicodemos, ele não entendeu. Quer ver? Abre sua Bíblia em João aí, capítulo 3, vou anotar aqui, ó, João 3, do 1, vamos até o 6.
João capítulo 3, versículo 1. Jesus fala para Nicodemos a mesma coisa que aconteceu ali com o apóstolo João. Ele diz assim, ó: e havia entre os fariseus, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, um homem entendido, um homem que conhecia a lei, um homem que tinha estudado, falava várias línguas. Ele diz: este foi ter de noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, querido, é nascer no Espírito. Para mim nascer de novo, eu tenho que ser purificado pelo sangue, porque somente o sangue do Cordeiro paga o meu pecado. Pagando o meu pecado, o Espírito Santo pode entrar em mim. Então representa o sangue que saiu da lateral de Jesus. Então, se nós não recebermos e nascermos de novo, recebemos o sangue. Por isso que Jesus faz menção de todo aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, esse terá parte comigo. Beber do meu sangue é esse sangue que saiu da lateral, que representa o suco de uva. Porque o sangue, o suco de uva e o pão representa a morte de Cristo, que saiu água e saiu sangue. A água representa essa purificação. A Bíblia diz que eu sou purificado pela palavra. Então tudo está correlacionado, né? O vinho e o pão, o sangue e a água, né? Está relacionado ali o batismo nas águas com o batismo no Espírito, no sentido, né? Com o Espírito, não o batismo com o Espírito que é dentro. Então ele vai dizer: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, nem ver o reino. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito ao sangue, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Se eu nascer da água, se eu nascer do Espírito, que é aceitar a Jesus como meu Salvador, eu vou ver o reino, mas eu não vou entrar nele. Então, por exemplo, como Pedro, né? Pedro via Jesus porque ele tinha recebido Jesus, mas ele não tinha deixado Jesus purificar ele. Ele não tinha entendido que o reino de Deus, o reino dos céus, é por amor. É morrer para mim mesmo para viver por ele. É morrer por mim mesmo para viver pelo amor dele por mim. Querido, isso está profundo, hein? Isso dava um livro, hein? Meu Deus! Muito profundo isso. Muito libertador. Maravilhoso. Meu Deus, já é 1h28. Já tem 1 hora, irmãos. Nós estamos aqui. Quase 1 hora. Estudar a palavra de Deus é sobrenatural, irmãos. Você não vê a hora passar. Então, quando Jesus, aquele que não nascer de novo do Espírito, do sangue na Bíblia representa a vida. Sangue na Bíblia, é por isso que o povo judeu não come carne com sangue, né? Não bebe o sangue dos animais. Por quê? Porque representa a vida. Então, quando nós nascemos de novo, é como se o Senhor mudar, o sangue dele nos purificou, somos puros, porque o nosso sangue, entre aspas, e vida, estava contaminado com Adão, e agora não está mais. Mas ele diz: quando eu for nascer das águas, que é o batismo nas águas, que simboliza o batismo nas águas, simboliza o nascer nas águas, que simboliza a purificação pela palavra, que simboliza a água que foi saída ali da lateral de Jesus, a água que eu sou lavado pela palavra, representa a purificação. Então eu posso não só ver, mas entrar no reino. Aleluia, glória a Deus.
Minha palavra para você, querido, que você seja cheio dessa unção que entra na tua família e na tua casa. Seja cheio dessa água que purifica, que te lava, que te transborda de dentro para fora. Que rios de água viva corram do seu interior. Pelo amor que Ele tem por você, você permita a transformação do seu eu. Que você morra para que o eu dele, de Cristo, viva em você. Que você seja purificado pelo sangue e pela água que saiu da lateral de Jesus, que representa a purificação do sangue e a transformação pela palavra. Isso significa vencedor. E o vencedor, querido, é esse que está sempre ali ligado, mesmo em momentos de carregar a cruz, ele está junto, mesmo em momentos de padecer, ele está junto. Ele não tira os olhos de Jesus, ele está em Jesus. Ele não vai para o mar de Tiberíades para pescar como foi Pedro, desanimado. Ele não, porque apertou, havia uma perseguição dos judeus e ele foi embora, ele fugiu. Não, João estava ali, cuidando daquele que Jesus mandou. O que Jesus disse? Olha aí, mulher, esse aí é o teu filho, João, esse aí é a sua mãe, cuida dele. Aí ele diz assim no texto, e a partir daquele momento, esse discípulo recebeu a mãe de Jesus em sua casa e cuidou dela. Amém, querido? Entendeu aí? Sobrenatural, né? Amém, Júnior? Abra sua Bíblia agora em João capítulo 21. Você vai perceber o que Jesus pergunta para Pedro, tentando restaurar Pedro, porque mesmo que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus nunca esqueceu de Pedro. Pelo contrário, Jesus disse: olha, avisa Pedro que eu vou buscar ele. Olha lá o texto, João 21, do 1 até o 20, diz assim: depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíade, e manifestou-se assim: estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, que é Pedro e Tiago, né? E outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: Pedro, vou pescar. Pedro já tinha ido no sepulcro, visto o sepulcro aberto, voltado para os discípulos e disse: estou desanimado, até o corpo de Jesus sumiu, vou pescar. Disse-lhe: também nós vamos contigo.
Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apareceu à praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Presta atenção que o discípulo que sempre esteve perto de Jesus foi o que entendeu e disse: Pedro, essa voz eu conheço, eu sei quem está falando conosco, é Jesus, Pedro. E os dois discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e peixe postos em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde comer. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Mais do que esse? Você me ama mais? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cinges ou te veste, faz a ti mesmo e anda por onde queres. Mas quando já fores velhos, estenderá suas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queres. Olha que interessante, querido. Jesus estava curando Pedro. Jesus estava dizendo: Pedro, você me ama? Quando Pedro dizia assim: claro que eu te amo, Senhor, eu te amo mais do que esses aqui, eu te amo muito mais do que eles. O Senhor estava dizendo: Pedro, você não entendeu ainda, mas cuida das minhas ovelhas, vai, participa do meu reino, trabalha no meu reino, faz parte do meu reino, que você trabalhando no meu reino, eu vou te ensinar qual é o propósito original. Não é você me amar mais do que eles, é você entender que eu te amo mais do que tudo. E porque eu te amo mais do que tudo, Pedro, e você entende o meu amor por você, você vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus não estava dizendo: me ama, Pedro, eu quero que você me ame. Jesus estava dizendo: entende o meu amor, Pedro, por você, e aí você vai dar a sua vida por eles. Jesus teve que perguntar 3 vezes, e nas 3 vezes Pedro ainda não conseguia entender o amor de Jesus. Então Jesus: então cuida das minhas ovelhas, Pedro, porque olha, agora nesse tempo que você está empolgado, vivendo pelas suas emoções, pelo seu eu, pelas suas vontades, você não entendeu o sangue e a água que saiu de mim. Então, como você ainda está vivendo assim, você vai pastorear, você vai sofrer muito, mas na caminhada, agora você vai fazer o que você quer, você vai cingir e vai andar para onde você quer, mas vai chegar um dia que você já não vai fazer porque você quer, você vai fazer porque vão te levar pelas suas mãos, você vai fazer porque eu amo você, e você entendeu o meu amor. E aí, no versículo 20, Pedro reclama, ele diz assim: e Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Olha só que interessante, vê o 19, e disse isso: significa com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Jesus para Pedro disse: segue-me, Pedro.
Mas Pedro, voltando-se, viu que o discípulo viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, e este que há de trair? E quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste que será? Pedro olha para João e vê que João está seguindo Jesus, mas Jesus tinha dito: segue para Pedro. Eu vou ler de novo, querido, porque ficou meio confuso. Vou ler outra vez. Vou começar do 18, porque aqui tem uma revelação poderosa para nós. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Quer dizer, você vai aprender a viver porque eu te amo, não porque você me ama. 19. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. Disse isso a Pedro: Pedro, eu preciso dizer para você me seguir. A você, Pedro, que ainda não entendeu o meu amor, eu preciso dizer: me segue, escuta isso. 20. E Pedro, voltando, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Esse está falando de João. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Tipo, e este? E este aqui? Por que está te seguindo? Vendo Pedro a este, disse: Senhor, e este que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, Pedro? Segue-me. Presta atenção, querido. Aquele que sempre está olhando para Jesus, que entendeu o amor de Jesus para com ele, não precisa que Jesus diz: segue-me. Mas para aquele que sempre está tentando seguir a Jesus pela sua força, que não entendeu que o sangue de Jesus purificou, me justificou, me redimiu, e que agora pelas águas que fluiu de Jesus, que flui da palavra, a palavra está me purificando, não é porque eu sou bom, não é porque eu estou me esforçando, mas porque a palavra está me transformando, o eu que habita em mim mal, ruim, e eu vou servir a Jesus e seguir a Jesus porque Ele me amou e só tem esse caminho. Não precisa Jesus dizer: segue, eu vou, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele era o amor dele, só Ele me amou a ponto de morrer por mim. Essa é a grande diferença de Pedro e João. Essa é o entendimento do sangue da vida. Pedro recebeu o sangue para perdão dos seus pecados. Pedro recebeu o sangue para perdão dos seus pecados, mas ele não recebia a água, que é o fluir natural da palavra. Eu sigo Jesus por isso. Isso significa, querido, que o sangue tem poder de me justificar. É a parte, lembra que eu falei de uma salvação em dois aspectos espiritual, né? Na verdade, judicial e orgânico. O judicial é o meu espírito pelo sangue, e o orgânico travou. Aqui não. Já voltou. E o orgânico, querido, é a alma e o corpo, que é a parte que vai passar o fluir das águas, entendeu? Então, entendendo isso, querido, essa é a grande transformação. Tá bem ruim, né? Tá ruim a internet. Minha internet está péssima. Mas tá bom, você entendeu, querido? Então a salvação completa, ela é como, pastor? No sangue, eu sou justificado, é a redenção, eu sou redimido e justificado, é o primeiro aspecto da salvação. O primeiro aspecto da salvação é a justificação. A parte jurídica da minha salvação vem no meu espírito, pelo sangue, o perdão de todos os meus pecados.
Mas na parte orgânica, que é o segundo aspecto, é o meu corpo e a minha alma e o meu corpo. A minha alma é o fluir da água, é o fluir da palavra, e a glorificação do meu corpo será Ele que vai fazer. Então a minha salvação completa é o espírito, alma e corpo. E aí nós fechamos, né? Aí o ensino, né? Esse ensino da Escola dos 5 Ministérios de hoje, sobre o sangue e sobre a água, sobre o sangue e a vida, né? A água e a vida, o sangue e a vida, né? O sangue e a água. Por isso, querido, que Jesus diz: todo aquele que comer do meu sangue e do meu corpo e beber da minha água, do meu sangue, esse terá vida eterna. E essa vida eterna, nesse texto que está lá em João, vamos ler lá, querido, João 6, né? Tá ruim a imagem, aqui melhorou agora, mas estava ruim. Essa é uma benção, filho. 6. Não, aqui tá bom. Melhorou aqui. João 6 vai dizer assim: Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele também diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, querido, você percebe que a salvação completa, ela saiu na cruz do Calvário, o sangue e a água, que é a diferença entre Pedro e João, né? João estava ali, a Pedro o Senhor tinha que dizer: apacenta minha ovelha, me segue, né? É aquele cristão que quando vem a prova foge, vai pescar, vai para o mar de Tiberiade. E quando vem a prova, ele se afasta, né? Mas a água é para aquele que sempre está olhando para Jesus, que quando Jesus fala, ele entende a voz, e não precisa dizer segue-me, ele segue porque ele entendeu o amor de Jesus. Amém, querido? Como passou rápido, né? Eu quero orar com você, para nós terminarmos essa live do almoço, da nossa Escola dos 5 Ministérios. Já já nós vamos lançar a plataforma gratuita, querido. Eu tenho uma na Hotmart, mas é paga, e agora eu vou lançar uma gratuita. Ela é totalmente gratuita, é só você fazer a sua inscrição na escola e participar dos cursos. Eu quero orar com você, para que esse Espírito, essa água e esse sangue, o Espírito e a palavra, flua no seu coração, na sua vida. Vamos compartilhar com todos essa ministração, para que todos possam beber e entender, querido, não há reino sem beber a palavra, sem beber dessa água. Não há reino sem ser justificado e purificado pelo sangue, pela água. Por isso, querido, você precisa entender, precisa estudar a palavra. Nós temos 27 Life Homes, Vida nas Casas em Colorado. Entre em contato conosco, querido. Venha participar, venha estudar, venha fazer parte deste momento. É a única solução. Quero orar com você, ore comigo. Querido Deus e Pai, te louvamos, nos rendemos na Tua presença.
Aleluia. Que a tua palavra flua, Senhor. Queremos a salvação completa, a salvação zozo, completa, que flui, que me lava, que me purifica com teu sangue e me lava com as águas da palavra. O Senhor não precisa me chamar para apacentar as suas ovelhas. O Senhor não precisa, Senhor, me chamar. Não precisa me pedir para te seguir, porque eu já te sigo, porque eu entendi o teu amor. Teu amor invadiu o meu ser de uma maneira sobrenatural. Sou totalmente tomado por Ele, totalmente alastrado por esse amor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa da live, cada pessoa receba agora, seja tocado pelo teu amor. Que esse amor que nos leva a entender o sangue e a água, o Espírito e a palavra, venha entender a graça e o reino, a salvação completa, entre no coração de cada pessoa agora. Frutifique, Senhor, dê frutos. Não nos precisa chamar, segue-nos, apacenta as ovelhas. Nós já sabemos, Senhor, que fomos chamados para isso, para frutificar, para cuidar, para zelar, para gerar pessoas para o teu reino. Por isso, Senhor, nós concluímos essa palavra, pedindo que a autoridade do nome de Jesus recaia sobre a nossa vida. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Lembrando, às 21 horas, nós estaremos aqui de novo, tá? Se acontecer alguma coisa eu posto, mas às 21 horas teremos mais uma live. Participa com a gente. Lá, nessa live estamos, quanto tempo nos resta? Estamos estudando Apocalipse 12, 13. Não falta não. Anuncia, já vou postar o banner aí nas redes sociais. Compartilhar com todos é o nosso trabalho de evangelista. Fran, Deus te abençoe. A Domélica Júnior, Maria Lourdes, Deus abençoe vocês. Até mais tarde, no nome do Senhor Jesus. Fica na paz.